Oi, turma! Hoje na nossa aula de Geografia, nós iremos ter aqui a correção da avaliação de N1, trabalhando aí o assunto que já foi estudado, dinâmicas demográficas. Temos como objetivo verificar por meio de correção da avaliação os conteúdos assimilados durante o período em estudo. Vamos para as questões. Vamos aqui para a primeira questão. Lembrando que as três primeiras questões que serão tragas aqui para vocês, né, e que estavam lá na nossa avaliação, elas são questões que iriam exigir de vocês um entendimento, uma compreensão sobre alguns conceitos demográficos. Vamos aqui para a primeira. Embora o Brasil esteja colocado entre os países mais populosos do mundo, quando se relaciona sua população total com a área do país, obtém-se um número relativamente baixo. Essa relação de população versus a área, damos o nome de letra A, taxa de crescimento, letra B, índice de desenvolvimento, letra C, densidade demográfica, letra D, taxa de natalidade e letra E, taxa de fertilidade, né? Então, vamos lembrar que esse conceito foi o primeiro que a gente viu, né? Quando começamos a estudar as dinâmicas demográficas. E é um conceito, né? Que vem trazer aí um dado muito importante, né? Que é a relação da população versus a área territorial. É a partir do conceito, que a gente vai ver aqui já já, qual é o gabarito, que nós conseguimos determinar se uma área é populosa ou se ela é povoada. Aqui no Brasil, nós temos áreas que são consideradas populosas e áreas que são consideradas povoadas. Isso vai depender do quê? Da população, da quantidade populacional e da área territorial. E qual é o conceito que nós estamos falando? Densidade demográfica, né? O termo em si, ele já nos leva aí a resposta, né? Que é algo denso, né? Então, nós vamos medir aí a densidade da população e a área territorial. A segunda questão também traz aqui o conceito de fecundidade, taxa de fecundidade. O que seria essa taxa de fecundidade? Letra A, número de pessoas em um país ou região sem estabelecer relação com a área. Letra B, é a relação do número de crianças que morrem antes de completar um ano de vida. Letra C, número de nascimentos em um determinado período. Letra D, diferença entre nascidos e mortos em um dado local durante um dado período. E letra E, uma estimativa do número médio de filhos por mulher em idade fértil. Então, qual é o gabarito dessa segunda questão? A letra E, né? Vamos lembrar que a taxa de fecundidade ela está associada ao número médio de filhos por mulher em idade fértil, que já falamos anteriormente, né? O IBGE ele coloca aí essa idade fértil entre os 15 e os 45 anos de idade. A terceira questão, também trazendo aí um pouquinho de alguns conceitos demográficos, nós vamos fazer uma correlação, certo? Enumerando a segunda coluna de acordo com a primeira. Aí nós temos taxa de natalidade, taxa de mortalidade, de fecundidade e crescimento vegetativo. No primeiro parêntese, representa a média de filhos por mulher. A média de filhos por mulher. Qual seria, né, um desses números que estão aqui? Seria taxa de natalidade, mortalidade, fecundidade ou crescimento vegetativo? Seria a taxa de fecundidade. A gente acabou de estudar no slide anterior. No segundo parênteses, representa o número de nascidos vivos no período de um ano em relação ao total da população
é calculada a cada 1.000 habitantes. De quem é que nós estamos falando aqui? Da taxa de natalidade. Nós estamos falando aqui do número de nascidos. Olha só, né? Aqui está bem visível. O terceiro parênteses representa o número de óbitos ocorridos no período de um ano, calculado a cada 1.000 habitantes. Nós estamos falando de quem? Do número de óbitos, então, é a taxa de mortalidade. E o último parêntese representa a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade no período de um ano. Qual é a definição? Crescimento vegetativo. Então, qual seria a resposta correta? A letra C e a letra D. Ambas ficaram com um gabarito igual aí pelo um simples equívoco, certo? Então, essa questão foi anulada, né? Por esse motivo, tá? Então, essa questão foi anulada. Na próxima avaliação, vocês terão um bônus aí para compensar essa questão que foi anulada, tá bem? Vamos para a próxima. A quarta questão vem falar da China, que é o país mais populoso do mundo. O controle da natalidade ele foi considerado uma das políticas prioritárias desde o início da década de 1970. A meta demográfica estabelecida pelo governo para conter o crescimento populacional foi chamada de política do filho único, política antinatalidade, política racionalista, política de controle populacional ou política de contenção. Acho que essa foi uma das questões mais fáceis, né? Esse assunto não é necessário você entrar na geografia para saber, porque os jornais eles sempre trazem, né, essa questão lá da China, que é uma medida do governo que vem trazendo um efeito, né, para um declínio no crescimento na taxa de natalidade. E qual é o termo utilizado para essa política, certo? Que vem tentar conter esse crescimento populacional. Política do filho único, né? Que tanta gente ouve falar, tanto estudamos também. Vamos para a quinta questão. O Brasil mudou o seu perfil epidemiológico, ou seja, seu padrão de ocorrência de doenças. As doenças infecciosas e parasitárias, responsáveis por quase metade das mortes ocorridas no Brasil no ano de 1930, responderam por cerca de 4,2% do total de óbitos registrados no Brasil no ano de 2011. Em contrapartida, as doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, doenças do sistema cardiovascular, câncer, respiratórias e crônicas, etc., representam cerca de 68,6% dos óbitos no ano de 2011. Como são chamadas essas doenças pelos especialistas e estudiosos? A quinta questão também, né? Eu acho que um nível fácil. A gente falou também sobre a diferença das doenças infecciosas, parasitária, né? Falamos sobre as causas de morte na atualidade. E aí nós temos como gabarito doenças da civilização, é assim que são chamadas essas doenças da atualidade, né? E são provocadas pelo estilo de vida da população atual, né? Não só pela questão da alimentação, mas também pelo modo em que as pessoas vivem. É totalmente diferente, né? Do século anterior, dos outros séculos, né? Então, é claro que muita coisa mudou e muita coisa ainda vai mudar. E essas doenças, elas são caracterizadas por esse estilo de vida que o ser humano foi se adequando aí, e hoje as principais causas de mortes são causadas pelas doenças da civilização, certo? Aqui na sexta questão, nós vamos trabalhar em cima de uma charge, certo? Então, vocês realizaram a leitura da charge, observem, né, que nós temos aqui diferentes classes sociais, né? Olha só, o número de filhos também é bem diferente. A senhora pede uma esmola, pelo amor de Deus, e a outra senhora lhe oferta um anticoncepcional. Então, de acordo com a charge que a gente observou aqui, vamos ler as alternativas e encontrar a alternativa correta.
Lembrando que nós só estudamos duas teorias demográficas, que foi a neomalthusiana e a malthusiana. Então, se nós estudamos apenas as duas, já dá para a gente descartar duas alternativas, que é a letra B e a letra D. Vamos ver aqui do que é que fala a letra A. Fala que a teoria demográfica que se refere à charge é a neomalthusiana, pois considera a pobreza como fruto da ausência de políticas de distribuição de remédios e de democratização da saúde. Então, falta muito para a teoria, né, que está sendo abordada aqui, a questão mesmo das políticas públicas, né, para tentar sanar aí esse grande crescimento populacional, um número elevado na taxa de natalidade, né? Será que é essa? Letra C. Malthusianismo, por afirmar que as populações de elevada renda crescem em proporções menores do que as populações de baixa renda. Então, aqui dá para a gente fazer uma assimilação, né? Vendo que tem uma família que tem maior número de filhos e outra menos. Não sei, né? E a letra E, nós estamos falando que seria a neomalthusiana, por defender que as melhorias sociais manifestam-se a partir do controle do crescimento populacional, por meio de métodos contraceptivos. E essa é a alternativa correta. Ficou bem claro, né, a partir da leitura da charge, que nós estamos falando aí de uma medida que vem ainda hoje sendo utilizada pelo governo para a tomada de decisões voltadas para o controle na taxa de natalidade, né? Então, a alternativa correta é a letra E. Na sétima questão, nós também vamos falar da outra teoria malthusiana. Então, Thomas Malthus, 1766 e 1834, ele defendia a tese de que a população crescia em patamares superiores aos da produção de alimentos, o que causaria graves convulsões sociais em razão do excesso de pessoas no mundo. Como solução para esse problema, Malthus propôs, né? Então, Malthus estava prevendo aí que iríamos ter uma convulsão social em virtude do grande crescimento populacional e da baixa oferta de alimentos. Eu queria trazer, é claro, como resultado disso tudo, a fome. A letra A fala que a solução que Malthus propôs foi a difusão de métodos de controle da natalidade, como medicamentos e acessórios que inibissem a natalidade. A letra B fala que o controle moral da população de baixa renda seria, claro, uma das soluções que só deveria para essa população que só deveria ter filhos caso pudesse sustentá-los. Letra C. A revolução na forma de produzir alimentos que deveriam aumentar em termos quantitativos e qualitativos. Letra D. A distribuição de renda de forma que as populações mais pobres, em minoria, deveriam crescer, mas deveriam ceder mais recursos para as populações pobres. E a letra E, a expansão de infraestruturas sociais, com melhorias também nos campos de saúde, educação e segurança. A letra E está tão completa, tão bonitinha, né? Então, claro que para muitos países, né, que se tem uma acentuada desigualdade social, seria viável a expansão da infraestrutura social, melhorias nos campos da saúde, educação e segurança. Só que para Malthus, a solução para esse controle, né, e para evitar essa convulsão social, seria o controle moral da população de baixa renda, que só deveria ter filhos caso pudesse sustentar. E nós sabemos, gente, que a fome, a miséria não é ocasionada pela falta de alimentos, né? Nós sabemos que após a Revolução Verde, a forma de produção, a agricultura mudou totalmente. Então, nós temos alta produtividade. Então, o problema da fome não é a oferta de alimentos, né? E sim, a miséria, a fome é fruto da desigualdade social, em virtude de que tem muitas pessoas que não têm condições financeiras de ter o seu pão de cada dia, né? A oitava questão,
nós vamos fazer uma análise aqui de 4 pirâmides. Essas pirâmides, elas são brasileiras, né? E aqui é uma estatística, certo? Do ano de 1980 até o ano de 2020. Olha só, o ano que nós estamos vivendo. E aí, depois da observação dessas pirâmides, né? Olhando bem direitinho o seu formato, nós íamos marcar aqui a alternativa correta. A letra A fala que a população brasileira, segundo a análise das pirâmides, está tornando-se cada vez mais jovem. Então, vamos lembrar que quem está aqui na base da pirâmide são os jovens e as crianças. Quem está aqui no centro da pirâmide são os adultos e quem está no topo são os idosos. Sabendo disso, vamos ler aqui as alternativas. E a letra A fala que a população brasileira está se tornando cada vez mais jovem. Vão observando todas as pirâmides etárias e observem se o número de jovens ele está crescendo ou se ele está ficando na mesma quantidade ou se está diminuindo. A letra B fala que a população brasileira está envelhecendo ao longo dos anos. Então, se ela está envelhecendo, quer dizer que o topo da pirâmide está enlarguecendo. Observem. Letra C, o número de idosos ultrapassará o de jovens até 2020. Será que comparando aí o número de idosos e de jovens, o número de jovens está ultrapassando, na verdade, o número de idosos? Né? Observem as linhas, né, na vertical, na horizontal, para termos essa noção. Letra D. A estrutura etária da população pouco tem mudado ao longo dos anos. Será, né, que as pirâmides não estão mudando? Observem. E a letra E. A população masculina predomina em relação à feminina. Lembrando que quem está do lado direito são as mulheres e quem está do lado esquerdo são os homens. Será que nós temos o maior número de homens ou de mulheres? Então, nós temos aqui o gabarito da nossa 8ª questão. Alternativa correta, a letra B. A população brasileira está envelhecendo ao longo dos anos. Observem que o topo de cada uma das pirâmides, né, de 1980 até o ano de 2020, o seu topo está enlarguecendo, né? E isso é fruto, muitas vezes, de um estilo de vida, melhor qualidade de vida, também acompanhamento médico. Então, tem muitas outras, como é que eu posso dizer para vocês? Tem muitos motivos, né, que podem estar propiciando aí esse número que foi se elevando, né, da população idosa, tá certo? E é importante a gente lembrar que percebe-se que o topo da pirâmide está se enlarguecendo conforme cada ano, o que é resultado de um número maior de idosos. Então, isso aí foi realmente o que fechou a nossa 8ª questão, tá bem? Eu espero que vocês tenham entendido direitinho, né? E tenham feito uma análise de cada uma delas, das pirâmides. Vamos para a 9ª questão. O envelhecimento da população está mudando radicalmente as características da população na Europa. Olha só, estamos falando de Europa, onde o número de pessoas com mais de 60 anos deverá chegar nas próximas décadas a 30% da população total. É um número bem expressivo, né? Graças aos avanços da medicina e da ciência, a população está cada vez mais velha. Acabamos de falar, né, sobre algumas alternativas viáveis que pode ter trago aí uma maior porcentagem da população senil aqui no Brasil, na Europa, em qualquer parte do mundo. Então, isso ocorre em função de quê? Né? Graças ao avanço da medicina e da ciência, mas essa população está cada vez mais velha em função de quê? Letra A. Declínio da taxa de natalidade e aumento da longevidade, aumento da natalidade e diminuição da longevidade. Essa aqui nós já descartamos, né? Se nós estamos falando que está aumentando o número de idosos, então isso não quer dizer que está diminuindo a longevidade, e sim aumentando.
Letra C, crescimento vegetativo e aumento na taxa de natalidade. Letra D, aumento da longevidade e do crescimento vegetativo. E letra E, declínio da taxa de mortalidade e diminuição da longevidade. Mais uma que pode, com certeza, estar incorreta. Vamos gabaritar? A alternativa correta é a letra A, declínio na taxa de natalidade, o que muitas vezes pode estar vindo a provocar aí um maior acompanhamento, né, da população idosa, com controle de doenças e também um melhor acompanhamento, uma melhor assistência hospitalar. E aí, em vez de estarmos crescendo, lá na Europa está crescendo o número de crianças, nós estamos tendo um aumento, né, no número de idosos, né? E isso aí vem a ser uma preocupação, com certeza, da Europa, em virtude dessa grande disparidade, diferença, né, do número de crianças para o número de idosos, em virtude de que a Previdência se aciona, né? Então, liga-se uma luz vermelha aí na Previdência, porque quem é que vai custear essa população senil? Se não os jovens e adultos que estão trabalhando, que é a população economicamente ativa. Mas não estamos falando aí de pé, né? Estamos falando o que é que pode estar provocando esse crescimento. E esse crescimento vem-se em virtude do declínio da taxa de natalidade e um aumento na longevidade. Vamos para a 10ª e última questão. Então, na última questão, nós vamos fazer uma análise, certo? Desse gráfico. Esse gráfico que tem um título, e no título nós temos o assunto principal que vem ser abordado essa questão, que é a taxa de fecundidade no Brasil nos anos de 1940 a 2010. Eu pergunto a vocês, o que é a taxa de fecundidade? É o número médio de filhos por mulher em idade fértil, segundo o IBGE, né, entre os seus 15 e os 45 anos de idade. Então, analisando esse crescimento, essa taxa de fecundidade aqui no Brasil, nós vamos observar aí se houve uma queda ou se houve um elevado índice na taxa de fecundidade. A letra A fala que houve um crescimento da população absoluta. A letra B fala da redução do crescimento vegetativo. C, diminuição da proporção de adultos. Letra D, expansão de políticas de controle de natalidade. Gente, aqui na questão não vem falar que o governo tomou alguma iniciativa que pode ter propiciado uma queda, um controle na taxa de natalidade. Então, acho que o título, né, do gráfico, ele vem trazer muitas vezes a resposta que nós queremos. A letra E, houve um aumento da renovação da população economicamente ativa. Que é essa população economicamente ativa, né? A PEA é aquela população que está na ativa, está trabalhando e muitas vezes é aquela que contribui bastante para a movimentação da economia de um país. Então, o que é que está havendo aqui, né, nesse gráfico? Observando que os números estão caindo, né, de 1940 a 2020, está havendo uma forte queda aí na taxa de fecundidade. E isso é um resultado na redução do crescimento vegetativo. O que é o crescimento vegetativo? É a diferença entre o número de nascidos e o número de mortos, né? Observa-se que houve sim uma redução nesse crescimento em virtude da queda, né, na taxa de fecundidade e com certeza isso está associado à população que muitas vezes está instruída, que tem conhecimento do uso do anticoncepcional, dos métodos contraceptivos, ou que até mesmo tem um pensamento, né, uma estrutura familiar, um planejamento, e que pode ser o principal fator que contribuiu para essa redução, né? Observem que foi uma redução bem acentuada e que provocou uma queda de 6,16 para 1,90. E isso tudo é um resultado desses fatores que eu citei agora. E com certeza esse número ele está caindo
ainda, né? Porque muitas famílias estão tendo aí o pensamento de terem poucos filhos. Isso é muito visível quando a gente observa a família, né? Uma parte da nossa família, dos nossos avós, dos nossos pais e nossos, né? Quantos filhos nós queremos ter? E isso é um resultado, muitas vezes, do conhecimento. Às vezes, a mulher que quer ingressar no mercado de trabalho e que já pensa, né, nas dificuldades e que opta por não ter nenhum filho ou ter apenas um filho. Então, isso é resultado de muitas coisas, de muitos fatores, tá certo? Então, gente, nós vamos finalizando por aqui a nossa correção da avaliação. Eu espero que vocês tenham tido muito sucesso nessa prova e que esse sucesso só aumente, né, do decorrer aí das nossas aulas, das nossas avaliações. Espero ter contribuído bastante para o conhecimento de vocês. E a gente finaliza por aqui deixando uma frasezinha de reflexão. Sucesso é uma viagem e não destino. Então, todos os dias que a gente possa buscar esse sucesso tão almejado por todos nós e que não pode ser apenas um desejo, né, uma ambição. A gente tem que estar somando todos os dias. Então, é algo que é somatório, não se consegue do dia para a noite. A gente vai ficando por aqui. Eu agradeço a todos vocês. Até breve, professora Simone.